Oi, pessoal. Meu nome é Alan Alencar, eu sou professor de farmacologia e hoje nós vamos falar sobre as intervenções farmacológicas, né, na insuficiência cardíaca, que é uma doença altamente deletéria do sistema cardiovascular, acomete diretamente tanto a estrutura quanto a função do músculo cardíaco, né? Aliás, do coração, né? A estrutura e a função do coração são significativamente alteradas e a insuficiência cardíaca ela é considerada como uma fase final, né, de progressão em resposta a qualquer tipo de disfunção que esteja acontecendo no sistema cardiovascular, tá? Para que a gente possa entender melhor o que eu acabei de falar, vamos entrar na parte onde a gente fala um pouco sobre a epidemiologia da insuficiência cardíaca, na verdade, das doenças cardiovasculares, perdão, né? E para que a gente entenda o porquê da importância de se saber tratar de saber como, né, utilizar as estratégias para o tratamento da insuficiência cardíaca, né, a gente observarmos, né, aqui do lado esquerdo do nosso slide, né, nós podemos ver que as doenças cardiovasculares, as doenças cardiovasculares, nesse esquema que eu retirei como uma fonte da Organização Mundial da Saúde, um dado que foi publicado em 2015, um estudo, né, na população mundial, mostrando que nesse círculo aqui acima, né, essa parte verde aqui mostra que 52% das mortes no ano de 2012, que foi o ano no qual esse estudo ele foi realizado, essas mortes elas foram ocasionadas por doenças crônicas não transmissíveis, não é? Então, mais da metade das mortes em todo o mundo foram ocasionadas por doenças crônicas não transmissíveis, 34% foram ocasionadas por doenças transmissíveis e 14% das mortes foram ocasionadas por injúrias, né, como acidentes, assassinatos, etc. E aí, desses 52%, se vocês observarem o cursor do mouse que eu estou, né, mostrando aqui, esses 52% eles são projetados aqui embaixo, ó, mostrando que dessas doenças crônicas não transmissíveis, né, quase metade, ou seja, 6 milhões de pessoas que morreram por ou como consequência da evolução de doenças, né, do desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, 6 milhões de pessoas morreram de doenças cardiovasculares, devido a doenças cardiovasculares no mundo. E dessas doenças cardiovasculares, indo agora para o lado direito do slide, a insuficiência cardíaca, né, ela é uma das mais deletérias, né? E aí, ela, em virtude disso, ela é responsável por mais de 500 mil de mortes por ano nos Estados Unidos e ela é a terceira causa de internação pelo SUS no Brasil. E se a gente for observar, né, também em relação ao nosso país, ao Brasil, as mortes ocasionadas por doenças cardiovasculares, especificamente insuficiência cardíaca, também tem uma incidência, aliás, também tem como é que se diz? Acomete bastante a população do nosso país, né? Então, tanto os gastos públicos como as hospitalizações de pacientes que desenvolvem um quadro de insuficiência cardíaca descompensada e também, né, infelizmente, as mortes, né, ocasionadas por essa doença deletéria do nosso coração, né, do coração, dos pacientes que desenvolvem essa condição clínica, né? Então, faz dela a terceira causa de internação pelo SUS no Brasil. E para que a gente entenda o que é insuficiência cardíaca,
é importante que a gente fale um pouco do que precede esse quadro clínico, né? O que pode causar a insuficiência cardíaca? Se vocês observarem aqui mais uma vez, solicitando para que vocês observem a parte esquerda do slide, nós temos aqui tipos de doenças do coração. Na verdade, tipos de doenças cardiovasculares, né? Alguns tipos, os mais conhecidos, né? São doenças que acometem o sistema cardiovascular e tudo que acomete o sistema cardiovascular diretamente também acomete ou altera a função e, em longo prazo, também a estrutura do coração, que é, ao meu ver, eu considero como o principal órgão do sistema cardiovascular, né? Tanto da grande quanto da pequena circulação, ou seja, tanto da circulação sistêmica quanto da circulação pulmonar. Então, nós temos, dentre os tipos de doenças cardiovasculares, exemplos como as doenças coronarianas, que são muito prevalentes e incidentes também, principalmente na população ocidental, né, devido à vida sedentária e à alimentação, à má alimentação também. As arritmias cardíacas também são doenças que podem, né, alterar o funcionamento, né, as propriedades de geração, né, do impulso cardíaco e também de condutibilidade desse impulso, desse né, potencial de ação que é gerado no nosso sino atrial através, né, das fibras cardíacas. Essas arritmias, elas são condições em que ou a geração ou a condutibilidade, elas são comprometidas, e isso vai fazer com que também o funcionamento, ou seja, por exemplo, o batimento cardíaco seja alterado, e aí o coração ele vai entrar num quadro de tentar compensar isso, tá? E aí a gente vai entender o que é essa questão de tentar compensar uma situação na qual o coração está sendo acometido. Como é que ele tenta e como é que ele consegue compensar, né? Aqui também fala, né, da insuficiência cardíaca como uma doença do coração, né, que, como eu já falei, ela é o estágio final de todas essas outras doenças que a gente vai citar aqui, né? Ou seja, o coração ele se torna insuficiente em decorrência a, como é que se diz, algum problema que está acontecendo no sistema cardiovascular, e aí chega um momento em que ele consegue, sim, compensar inicialmente esses problemas, que podem ser, por exemplo, como eu já falei, doenças arteriais coronarianas, arritmias, doenças valvulares, como estenose e valvular, ou até mesmo regurgitação valvular, né? Cardiomiopatias, a exemplo da cardiomiopatia diabética, que é uma doença metabólica que pode, inúmeros estudos clínicos e pré-clínicos mostram, né, que essas doenças metabólicas, a exemplo, principalmente do diabetes, inclusive também a dislipidemia, podem ocasionar o que a gente chama de cardiomiopatia, que é um processo de disfunção decorrente, né, que ocorre devido a uma progressão exacerbada dos distúrbios metabólicos, né, e aí é uma comorbidade, por exemplo, do diabetes, ou, por exemplo, também da dislipidemia. Nós temos pericardite também, como inflamações, né, nas membranas que, por exemplo, no pericárdio, né, que circundam o coração. Doenças da aorta, né, que é um vaso de grande calibre, né, a exemplo do aneurisma dissecante de aorta, né, doenças vasculares periféricas e sistêmicas também, a exemplo da hipertensão arterial sistêmica, né, que é uma das principais causas da insuficiência cardíaca. E aí o que acontece? Vamos entender agora como é que a insuficiência cardíaca ela é ocasionada, né? Então a gente tem aqui um coração normal, né, que eu estou circulando com o cursor aqui para vocês observarem, né? E aí esse coração normal, ele é acometido por algum tipo de doença ou por algum tipo de disfunção no sistema cardiovascular.
A partir desse momento, o coração normal, ele entra num quadro de disfunção. O que isso quer dizer? No quadro de disfunção, o coração ele está tentando compensar o que está acontecendo de ruim com o sistema cardiovascular. Então, um exemplo clássico seria, por exemplo, um paciente hipertenso. Né? O paciente hipertenso, se vocês lembrarem lá da fisiologia, né, ele vai ter o que a gente conhece como tensão, né? Quando a gente fala de hipertensão arterial sistêmica, ele vai ter o que a gente conhece como tensão sobre a parede do ventrículo esquerdo aumentada. Tanto a tensão durante a saída ou ejeção do sangue, que a gente conhece como pré-carga, quanto também como a tensão que é gerada sobre o músculo cardíaco durante o enchimento do coração, ou seja, quando o sangue ele passa de onde? Aqui, ó, do átrio para o ventrículo esquerdo. E aí esse sangue ele vai gerar essa pressão, né? Esse fluxo sanguíneo com uma pressão de enchimento aumentada, né? Ele vai gerar uma tensão, uma pré-carga aumentada sobre o músculo cardíaco. Então, o paciente hipertenso, em curto prazo, ele desenvolve, né, essas tensões alteradas, né, pós-carga e pré-carga aumentadas, e aí o músculo cardíaco ele tem que trabalhar com mais intensidade para poder manter o quê? A ejeção de sangue e também o enchimento como antes. Ou seja, se o coração ele não está conseguindo ejetar o sangue porque a pós-carga está aumentada, ou se ele não está conseguindo encher normalmente na diástole porque a pré-carga está alta, ou seja, a pressão de enchimento, né, está alta, esse coração inicialmente ele consegue compensar isso. Mas isso não é normal, porque fisiologicamente a tensão que é gerada sobre o ventrículo esquerdo, né, tanto a pós quanto a pré-carga, essas duas tensões, né, elas têm que ocorrer no nível fisiológico. A partir do momento em que elas aumentam devido ao desenvolvimento, por exemplo, como eu já falei, da hipertensão, o coração ele tenta compensar isso. E ele tenta compensar trabalhando com uma intensidade maior. E ao trabalhar com uma intensidade maior, é lógico que esse coração ele não está mais trabalhando de forma fisiológica. E aí a gente diz que mesmo ao conseguir compensar o que está acontecendo de ruim, normalizando, por exemplo, a ejeção ou o enchimento, né, devido a alguns mecanismos, através de alguns mecanismos que o nosso organismo ele é capaz de desencadear, o coração ele desenvolve uma disfunção, né? Esse é um quadro disfuncional. Ou seja, o coração ele está trabalhando contra algo que está fazendo com que ele tenha que desencadear um trabalho maior, ele vai necessitar, né, uma demanda maior de energia, né? Aliás, ele vai demandar mais energia, mais suprimento, né, de oxigênio também para as células, né, para os cardiomiócitos conseguirem trabalhar mais. E como um músculo, isso em longo prazo é lógico que é ruim. Por quê? Porque esse músculo ele vai ter uma alteração na sua estrutura. E ao ter uma alteração na sua estrutura, essa disfunção, né, precedente, ela evolui, caso não tratada, ou, né, por exemplo, se o paciente é hipertenso e não trata essa hipertensão, em longo prazo essa hipertensão ela pode alterar tanto a estrutura quanto a função do ventrículo esquerdo, né, que a princípio é a câmara, né, principal estudada, né, e comentada em relação à insuficiência cardíaca. A gente fala da insuficiência cardíaca do lado esquerdo, mas também existe a insuficiência cardíaca do lado direito, do ventrículo direito, que a gente pode falar um pouco mais lá para o final da aula, tá? Mas vamos focar aqui, se a gente observar, olha só a estrutura desse ventrículo esquerdo aqui, ó, comparada, né, com a desse coração normal. A gente vê aqui uma câmara, né, um ventrículo esquerdo dilatado, né, com uma cavidade aumentada, uma parede com uma espessura, né,
menor do que a anterior, e aí a gente já diz que esse quadro aqui já é um quadro no qual o coração ele apresenta uma lesão muscular, né, devido ao que a gente conhece como hipertrofia, né, o remodelamento do músculo cardíaco desenvolveu, se desenvolveu a, até tal ponto em que a hipertrofia, né, gerada, ela foi uma hipertrofia excêntrica, ou seja, na qual a gente tem uma redução na espessura da parede. E aí, se esse músculo cardíaco aqui está menos espesso, ele vai conseguir o quê? Trabalhar menos, ou seja, ejetar menos sangue. Ele também pode encher com uma dificuldade maior, dependendo da pós-carga, aliás, da pré-carga, se a pressão de enchimento, né, durante a fase da diástole estiver aumentada, né, isso pode também alterar significativamente a estrutura e, subsequentemente, a função do coração. Então, gente, mais uma vez, repetindo, coração normal, que é acometido por alguma doença cardiovascular, que nós demos o exemplo da hipertensão sistêmica, ele desenvolve uma disfunção precedente à insuficiência cardíaca, e a insuficiência cardíaca, aqui embaixo, né, é uma definição que é bastante utilizada, né, e descrita pelas associações, né, cardiovasculares, né, por exemplo, a American Heart Association, a Associação Brasileira de Cardiologia, a Associação Europeia de Cardiologia, todas elas, né, descrevem a insuficiência cardíaca esquerda como um fenômeno no qual, uma doença na qual o ventrículo esquerdo ele pode encher, ou ele enche, né, ele tem uma diástole, um período de enchimento sob altas pressões, isso a gente chama de insuficiência cardíaca diastólica, e ou também pode ou não ejetar o volume de sangue de forma insuficiente. Ou seja, ele não ejeta um volume de sangue suficiente para a circulação sistêmica. E aí a gente fala do que é caracterizado, classificado como insuficiência cardíaca sistólica, né? E passando para o próximo slide, a fisiopatologia da insuficiência cardíaca, na verdade, é algo, né, que muitas pessoas têm dificuldade de entender, mas é um tanto quanto lógico, porque é algo muito progressivo. Então, se a gente entender, para a gente entender a progressão, né, essa figura aqui que ela está disponível no livro de Farmacologia Básica Clínica, 13ª edição do Katsung, né, de 2017, é uma figura que eu gosto muito, porque ela mostra justamente essa evolução. Então, isso aqui, já, DC, essa sigla está falando aqui que o débito cardíaco, né, representando o débito cardíaco, em 3 fases, fase 1, fase 2, e aqui eu não sei porque que ele colocou B, mas na verdade eu consideraria como fase 3, né? Vamos supor que nós temos 3 fases em que a gente vê que o débito cardíaco ele vai reduzindo progressivamente em função do tempo devido a o que o coração está passando, né? Naquela situação clínica. Por exemplo, como eu já falei, mais uma vez, vamos focar bastante na hipertensão arterial sistêmica. A hipertensão arterial sistêmica ela pode inicialmente fazer o quê? Fazer com que esse débito cardíaco reduza. E por que isso acontece? Por que o débito cardíaco ele pode reduzir? E aí, vamos entender. Eu vou tentar fazer aqui um esquema para vocês, para que a gente entenda como é que o débito cardíaco, em longo prazo, progressivamente, ele reduz, né? A tal ponto que o paciente ele desenvolve, devido a, por exemplo, a hipertensão sistêmica, uma insuficiência cardíaca. Então, pessoal, vamos falar aqui
débito, então a letra está um pouco pequena, deixa eu dar uma aumentada aqui nela. Débito cardíaco. O débito cardíaco, pessoal, eu acredito que vocês devam lembrar também da fisiologia que ele é um parâmetro, né, que é calculado a partir de que fatores, né? Do volume sistólico, né? Versus quem? Resistência vascular, perdão, versus frequência cardíaca. Então, o que acontece, né, quando o débito cardíaco ele reduz? Esse débito cardíaco ele pode reduzir porque esse volume sistólico ele sofre um comprometimento. Então, se eu sublinhar aqui o volume sistólico, né, ele pode sofrer um comprometimento. De que forma? Então, vamos desenhar aqui uma câmara cardíaca, no caso, o ventrículo esquerdo. Tá? Eu vou desenhar, não sou muito bom de desenho, mas eu vou tentar fazer o máximo possível aqui para que vocês consigam entender. E aí a gente vai ter aqui aqui nós temos a aorta, tá? E aqui nós temos o átrio esquerdo e aqui a válvula mitral. Ok? Então, o que acontece? Quando o paciente ele é hipertenso, ele pode ter uma pressão aumentada nessa região aqui, ou seja, uma pós-carga aumentada aqui, e uma pré-carga aumentada aqui. Então, a tensão exercida sobre o músculo ventricular esquerdo, que a gente conhece como pós e pré-carga, vão estar o quê? Aumentadas. Então, se você tem um aumento na tensão do ventrículo sobre o ventrículo, né, esquerdo, o que pode acontecer? Tanto a ejeção de sangue, ou seja, o sangue que sai, quanto o sangue que entra, isso falando em quantidade, podem ser comprometidas, né? Essas quantidades, né, de sangue. A quantidade de sangue que entra e a quantidade de sangue que sai. Então, se você tem, por exemplo, no período de diástole, uma quantidade de sangue, né, menor entrando no ventrículo esquerdo por conta de uma alta pressão de enchimento, é lógico que a quantidade de sangue que vai entrar na diástole vai ser menor. Tá? Então, se entra menos sangue na diástole, menos sangue na sístole também vai sair. Porque, né, de acordo com o princípio de Franken-Starling, que todo mundo deve lembrar lá da fisiologia também, a quantidade que entra é a quantidade que sai. Então, se eu tenho uma pressão de enchimento alta, o volume diastólico final vai ser menor do que comparado a um coração que está enchendo com uma pressão de enchimento normal, ou seja, com uma pré-carga normal. E aí, se a quantidade de sangue, né,
ao final da diástole, que a gente conhece como volume diastólico final, é menor, o volume sistólico, que é justamente o volume de sangue que é ejetado durante a sístole, né, através da válvula aórtica, né, que passa pela válvula aórtica e vai para a aorta para irrigar, né, os tecidos, né, do nosso organismo, os órgãos, né, a circulação sistêmica, ela vai, como é que se diz, receber esse fluxo sanguíneo, né, a partir desse volume sistólico que é ejetado. Então, se você tem um volume sistólico menor, o que é que vai acontecer com o débito cardíaco? Você tem um volume sistólico menor, é lógico que o débito cardíaco ele vai ser menor. Então, se o débito cardíaco reduz devido a um aumento na pós-carga ou na pré-carga, o que pode acontecer? Agora, para a gente entender melhor, eu vou apagar isso que eu desenhei aqui, tá? E vou, mais uma vez, mostrar para vocês, né, que o débito cardíaco, como a gente já viu, ele é calculado através do produto entre o volume sistólico, eu vou colocar agora só a sigla, versus a frequência cardíaca, não é isso? E aí, a gente também sabe, lá da fisiologia, que a pressão arterial, ela é o produto, né, do débito cardíaco pela resistência vascular periférica. E aí é óbvio e evidente que se nós tivermos uma redução no volume sistólico, pessoal, que a gente viu anteriormente, ou por conta, né, de uma disfunção diastólica ou uma disfunção sistólica, se esse volume sistólico reduz, o débito cardíaco reduz. Se o débito cardíaco reduz, olha só, a pressão arterial também vai reduzir. E aí eu gostaria de lembrar de quem? De sistemas de reconhecimento em vasos de grande calibre, a exemplo, né, dos baroreceptores, né, tanto os aórticos quanto os carotídeos, né, eles são sensíveis a essas alterações em quem? Na pressão arterial sistêmica. Então, se você, por exemplo, tem uma pressão arterial sistêmica reduzida, porque o seu débito caiu, o que é que vai acontecer? A ativação desses baroreceptores. E esses baroreceptores, quando são ativados, pessoal, eles vão mandar uma mensagem lá para o sistema nervoso central ativar quem? A descarga simpática. Gente, o que isso quer dizer? O sistema nervoso central recebeu uma mensagem para ativação do sistema nervoso autônomo simpático, que vai fazer com que haja um aumento na liberação de neurônios noradrenérgicos, lógico, de monoaminas, a exemplo principalmente da noradrenalina. Então, o que vai acontecer quando a pressão arterial sistêmica cai? Aumento na produção. Perdão, acabei desenhando a seta errada. Aumento na produção de quem? De noradrenalina. Essa noradrenalina, quando ela é aumentada, ela vai agir em receptores adrenérgicos, né? Quais? Principalmente alfa 1 vascular e beta 1 cardíacos,
ou cardíaco, mais beta-1 renais, ou renal. Onde é que esses receptores beta-1 renais eles se encontram, né? Eles têm uma densidade alta em células que a gente conhece como células justaglomerulares. E o que essas células justaglomerulares elas produzem? Então, se a gente tem aqui ativação do receptor beta-1 adrenérgico nessas células justaglomerulares, essas células justaglomerulares elas vão ser ativadas para liberarem uma substância que acredito que vocês todos devam conhecer, chamada de quem? De renina. E aí o bicho pega. Por quê? Porque se a gente tem aumento na produção de renina, essa renina, e aí eu vou... Isso é um círculo vicioso, né? Essa renina, pessoal, ela vai vir aqui e vai fazer o quê? Vai transformar ou vai converter o angiotensinogênio em angio 1. O angiotensina 1. É a renina quem faz isso. Vou colocar o R de renina aqui. Nossa. O R de renina. Então, a renina, ela estimula a ativação ou conversão do angiotensinogênio em angiotensina 1. E aí a angiotensina 1 é substrato para uma enzima muito conhecida por todo mundo que gosta de cardio, ou até mesmo quem não gosta, mas já viu, ou quem tem um pouco de curiosidade e já estudou essa parte, né? Como a ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, que vai pegar essa angio 1 e vai converter em quem? Em angio 2. E aí a gente tem o quê, pessoal? Essa substância aqui, ó, angio 2, sendo produzida em altas quantidades, juntamente com quem? Com noradrenalina. E a angiotensina 2, ela tem receptores que a gente chama de receptores AT1, que no músculo liso vascular, esses receptores, eles causam o quê? Contração. Então, para quem quer entender melhor como é que esses receptores causam contração, né, assiste lá a minha aula de farmacodinâmica, falando sobre os tipos de receptores farmacológicos, e o receptor AT1 da angiotensina, ele é acoplado à proteína GQ/11. E isso vai culminar em quem? Aumento do cálcio na célula em que esse receptor está expresso. Então, se a angiotensina ativa esse receptor AT1, você vai ter no coração, né, um aumento da atividade cardíaca, e nos vasos, vasocontração. Uma outra substância que nós vimos que é liberada é a noradrenalina, que vai ativar que tipos de receptores? Receptores alfa-1 vasculares, né? Que são receptores acoplados também à proteína GQ/11. No vaso, isso também vai causar o quê? Vasocontração. No coração, a noradrenalina ela estimula principalmente receptores beta-1, né? Esses receptores beta-1 são acoplados à proteína GS, e essa proteína GS, ao ser ativada, né,
pelo receptor beta-1 no coração vai causar o que a gente conhece, né? O que a gente sabe que é o aumento do cálcio nos cardiomiócitos, e aí vai também causar um aumento da atividade cardíaca. Então, pessoal, isso que eu falei aqui, ó, em cima, eu falei para anjo 2. Isso que eu falei aqui embaixo, eu falei para noradrenalina. Então, num paciente que tem queda do débito cardíaco, nós vimos que ele também vai ter queda na pressão arterial, não é isso? Se ele tem queda na pressão arterial, ele vai, através de um mecanismo compensatório, ativar os baroreceptores, que eu vou chamar de BR, tá? Esses BRs, esses baroreceptores, vão estimular a hiperativação do sistema nervoso autônomo simpático, aumentando a liberação de noradrenalina, que por sua vez estimula, né? Estimula a conversão do angiotensinogênio em angiotensina 1, que a gente já viu. A angiotensina 2 vai ser convertida pela ECA. Aliás, a 1 pela ECA. A angiotensina 1 convertida pela ECA em angiotensina 2, né? E aí a gente vai ter angio 2 em excesso, né? E é isso daqui, ó. Isso daqui, perdão, tentei circular, mas não consegui. Isso daqui, ó, que acontece inicialmente, que consegue compensar a queda no débito. Por quê? Porque o débito reduziu, a pressão arterial reduziu. Se você tem aumento na produção de noradrenalina e, subsequentemente, de angiotensina, a pressão arterial vai subir. Então, isso é um mecanismo compensatório, né? Só que acontece o quê? Nesse paciente que tem o aumento compensatório da pressão arterial, dependendo do grau de aumento, se essa pressão arterial ela não for controlada, ou seja, ela não for normalizada, ela pode aumentar de tal forma em que, ao invés de ser benéfico esse aumento na pressão arterial, ele vai ser ruim, porque a gente já viu que o aumento na pressão arterial, até certo ponto, pode ser bom, porque vai aumentar, né? Como é que se diz? O débito cardíaco vai ser aumentado, no caso, né? Mas o que é que vai acontecer? Se isso persistir e não for controlado, a produção, a hiperativação do sistema nervoso autônomo e renina-angiotensina, né? A gente vai ter o quê? Aumento progressivo de quem? A gente viu, pessoal, que a pressão, né, arterial sistêmica, quando ela está aumentada, o que é que vai acontecer? Aumento da pré e pós-cargas. Então, inicialmente, essa hiperativação do sistema nervoso autônomo, né, simpático e renina-angiotensina foi legal. Só que se isso persistir, a pré e a pós-carga vão aumentar. E a gente viu que se pré e pós-carga aumentam, o que é que vai acontecer? O débito cardíaco reduz. Então, o débito cardíaco que estava reduzido anteriormente aqui, ó, ele vai reduzir mais ainda. Então, o que é que vai acontecer? O débito cardíaco reduziu de novo, porque a pré-carga e a pós-carga aumentou. Débito cardíaco reduziu de novo, o que é que vai acontecer? Círculo vicioso, pessoal. Mais uma vez, isso daqui, ó, vai estimular o quê? Na verdade, vai ser o responsável por uma nova queda na pressão arterial. Essa queda na pressão arterial ativa de novo os baroreceptores. Os baroreceptores vão estimular
né? NOR e anjo 2, tá? E aí, isso vai fazer com que, mais uma vez, pré e pós-carga aumentem, diminuindo o débito cardíaco mais uma vez. Então, gente, se a gente for fazer um esqueminha do que está acontecendo, simplesmente o débito cardíaco caiu a primeira vez, né? Esse débito cardíaco fez, ao cair, né, com que a pressão arterial caísse. Pressão arterial caiu, estimulou o barorreceptor. Barorreceptor aumentou a produção de nó barra anjo 2. Isso faz com que haja o quê? Um aumento na tensão sobre o ventrículo esquerdo, pré e pós cargas aumentadas. Então, isso faz com que o débito cardíaco caia novamente, né? Se o débito cardíaco cai novamente, isso tudo aqui vai acontecer de novo. Débito cardíaco cai novamente. Isso daqui tudo acontece de novo, novamente. Isso aqui tudo acontece de novo. Então, é tudo uma questão de progressão. Em longo prazo, olhem só o que acontece com o débito cardíaco. Isso. Ele cai progressivamente. Então, a gente vai ter o quê? Uma queda progressiva, queda progressiva do débito cardíaco. E é isso que caracteriza o que a gente chama de insuficiência cardíaca. Ok, pessoal? Então, se a gente voltar para o nosso slide, a gente consegue entender esse esquema do Katzung. Primeiro, nós temos, né, queda do débito, aumento da noradrenalina e angiotensina. Aqui ele também está falando da endotelina, né, que para a circulação sistêmica, eu não vou entrar em detalhes porque ela não é um alvo, né? A endotelina, apesar de ser um mediador vasoativo, mas não é um alvo, né? Os receptores de endotelina para o tratamento da insuficiência ventricular esquerda, ela não é utilizada como alvo farmacológico, né? Então, façam de conta que as principais substâncias que são produzidas são a noradrenalina e a anjo 2, aumento da pós-carga, mas também tem aumento da pré-carga. Aqui está falando que reduz a fração de ejeção, mas depende, né? O que acontece de verdade é que essa pós-carga e pré-carga aumentada vão fazer com que o débito cardíaco reduza, né? Esse débito cardíaco vai de novo fazer com que haja aumento na liberação de noradrenalina, anjo 2, aquilo tudo que acontece, que eu falei para vocês. Então, esse estágio 1 evolui para o último estágio, né? Onde o débito ele cai de tal forma e o paciente ele começa a desenvolver sintomas, né, de insuficiência cardíaca. Então, essa é a primeira parte da nossa aula. Na próxima parte, a gente vai falar um pouco mais detalhadamente da fisiopatologia em termos moleculares. O que acontece? Tá, pessoal? Então, próxima aula, próxima parte da aula, a gente, como é que se diz, continua falando a partir daqui da fisiopatologia da insuficiência cardíaca em relação às alterações moleculares que vão, de forma deletéria, causar distúrbios estruturais e funcionais no músculo cardíaco e no coração, respectivamente. Tá? Obrigado e até daqui a pouco.